Gente, hoje é o quê? Sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? M de mulher. Então, não sai daí, fica comigo, porque hoje o programa está, ó, tinindo. Fica comigo, tá? Gente, como sempre, né? Como sempre. Não podemos começar M de mulher sem primeiro orar. Agradecer a Deus, agradecer pelo dia que se diz hoje. Então, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é bom e o seu amor é que dura para sempre. Obrigado, Pai. Consagramos tudo o que fazemos ao Senhor. Consagramos o programa M de Mulher, consagramos a TV, o estúdio, cada pessoa, para que tudo glorifique, exalte, engrandeça. É o seu nome, é o seu nome, Senhor. Assim eu oro, dando graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Porque como é importante. Aí você pode, mas pastora, mas gente, não importa qual seja o horário do dia, tenha tempo sempre de agradecer a Deus por tudo, por tudo. Mas hoje eu quero compartilhar, eu vou ler um texto, vai ser um pouquinho longo, tá? Mas eu vou ser rápida, eu espero. Né? Esse texto está no Evangelho de Mateus. Mateus, um dos discípulos de Jesus, né? Está em Mateus 18 e eu vou ler com vocês a partir do 21, que diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão irá pecar contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor com que saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre. Entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, esbravejando: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar o seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então, o rei, chamando aquele servo, lhe disse: Servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagassem toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um,
se de todo o coração não perdoares cada um a seu irmão. Gente, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Por quê? Além de tudo que ele fez naquela cruz, todo o sacrifício, tudo que ele fez por mim e por você, quando ele estava no meio do povo, quando ele estava como homem, ele ainda ensinava em parábolas, ele contava histórias, ele trazia exemplos. Por quê? E estes exemplos servem ainda hoje para mim e para você, para aprender. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de aprender algumas coisas, e quando a gente vê algum exemplo, a gente vê alguma história a respeito de algum assunto, a gente aprende, não é verdade? Pois é isso que Jesus fazia. Foi exatamente isso que Jesus fez quando Pedro pergunta para ele quantas vezes se deve perdoar. E uma das coisas que mais aprisiona o ser humano, que mais traz dano emocional, psicológico, doenças, traz as doenças psicossomáticas, traz prisões na mente, é a falta de perdão. É a falta de perdão. E o interessante é que Jesus, ele mostra uma coisa, aquele homem que o rei, quando ele chama as pessoas para pagar o que devia, e aquele homem vai, pede perdão, suplica pela misericórdia, e aquele rei, autoridade máxima, ele perdoa aquele homem, ele perdoa. Jesus fez isso por mim e por você naquela cruz. Lá naquela cruz, Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso foi em relação ao povo de ontem, de hoje, e até que ele venha. É um princípio que foi estabelecido na cruz do Calvário para alcançar a humanidade. Então, ali, Deus Pai estava manifestando, através de Jesus Cristo, o perdão para todos nós. Jesus, quando conta essa parábola, ele mostra que aquele rei, ele perdoa aquele servo, mas aquele servo não perdoa seu conservo. Você percebe? Sabe quantas vezes nós nos achamos melhor do que Jesus? Sabe quando uma pessoa faz alguma coisa contra você e você abre a boca e faz: eu não sou Deus para perdoar, não. Você se acha melhor do que Deus, né? Porque se Deus te perdoou nos pecados originais, em toda a iniquidade, em toda a transgressão, ele providenciou o sacrifício da cruz através de Jesus, ele perdoou. E aí, quando as pessoas te magoam, te ferem, te humilham, te distratam, te roubam, te sonegam, enfim, aí você não, eu não sou Deus, só Deus para perdoar. Você está se achando melhor. Porque Pedro, quando ele pergunta para Jesus quantas vezes se deve perdoar, Jesus ensina que se deve perdoar sempre. Sempre. 70 vezes 7 não é uma conta de multiplicação, não. Significa infinitamente. Por quê? Porque tem esta comparação. Quantas vezes? 7 vezes. 7 é o número perfeito do judeu. É um número que refere a uma perfeição. Não 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário. Aí a gente diz: eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas eu aqui, fulano lá. E aí se diz cristão, aí se diz que vivencia o amor de Cristo, ama como Cristo. Por favor, nós, enquanto cristão, eu não sei qual é a tua religião, eu não sei quem você professa seguir, mas se for a Jesus Cristo, você tem que ser igual a Ele. Eu tenho que ser igual a Ele. É fácil? Não, não é. Mas Jesus disse que não seria fácil. Por quê? Porque nós precisamos renunciar, nós precisamos abrir mão
Nós precisamos passar por cima, dentro dos nossos achismos, nós precisamos passar por cima do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa prepotência, e se colocar numa posição de humildade diante até daquelas pessoas que nos ferem. O Senhor diz, quando alguém tiver alguma coisa contra você, se ele não vem até você para pedir perdão, vai lá você e pede. Imagina que a gente faz isso. Faz nada. Mas eu sou cristão, estou lá na igreja, aleluia, aleluia, dando glória a Deus. Gente, pelo amor de Cristo, nós, igreja cristã, igreja, eu e você somos essa igreja. Nós precisamos melhorar. Porque Jesus, ele não vem buscar uma menina, ele vem buscar uma noiva. Jesus vem buscar uma noiva, uma noiva, uma pessoa que é a igreja, que somos todos nós. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus, ele volta quando a igreja estiver preparada para as núpcias. Você está? Você, enquanto igreja de Cristo, você está vivenciando o que ele está ensinando? Seu coração... Tem gente que o coração parece, sabe o quê? Sabe aqueles depósitos que tem até nos filmes, né? Que a gente vê que a pessoa vai enfiando tudo lá dentro, tudo lá dentro, tudo lá dentro. E aí um belo dia, quando abre a porta, cai tudo em cima da pessoa. Tem muita gente que está assim aqui, guardando amargura, tristeza, rancor, ressentimento, guardando tudo quanto não presta. Perdão é libertador, gente. Quando a gente perdoa as pessoas que nos ofendem, que nos machucam, sabe, que nos ferem, mas aí, mas se a pessoa é ruim, se a pessoa não reconhece, é problema dela. Eu é que não vou estar tomando veneno por causa de ninguém, não. Meu coração é perdoador, eu não estou nem aí. Muitas vezes as pessoas dizem, eu já escutei muito que eu sou besta, que eu sou tola, que eu? Meu Deus do céu, a minha Bíblia diz que é para eu morrer velha, farta de dias, com saúde perfeita. É isso que eu quero para a minha vida. Quero ser uma pessoa idosa, toda encriquiada, toda cheia do que não presta, cheia de rancor, de murmuração, de lamentação, de frustração. Eu quero contar para os meus netos sempre as minhas aventuras, os desafios que eu enfrento, as coisas que eu supero, porque perdão é superação. Perdão é superar o mal que me fazem, o mal que te fazem. Então, no dia que se diz hoje, medita nesse texto que Jesus fala, que Jesus narra essa história, e vê se você está como o servo ou como conservo, sabe? O rei perdoou. Por que você não perdoa? Aquele homem foi preso, ele não perdoou, foi preso. Porque falta de perdão gera prisão. Falta de perdão gera escravidão. Falta de perdão, o cara perdeu tudo. Por quê? Porque não perdoou seu conservo. Na oração do Pai Nosso, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, a quem nos tem ofendido. Isso é verdade ou é mentira na tua vida? Será que isso é verdade ou é mentira na minha vida? Eu não sei você, mas eu tenho consciência que Deus esquadrinha meu interior todos os dias. E quando nós não somos religiosos, como não somos frequentadores de igreja, o que é que acontece? Nós entendemos que é necessário não apenas falar, mas praticar o que Jesus ensina. Então, a igreja sou eu, a igreja é você. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, não é quem canta bem, quem tem dom, não, é aquele que adora aqui, o altar está aqui, o altar está aqui dentro. O que é que você está oferecendo para Deus todos os dias da sua vida? Como é que você está se apresentando? Limpo? Aquele que é limpo,
limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. É aqui dentro. É dentro de nós. Santidade é dentro. Santidade não é isso aqui, não. Não é isso aqui, não. Santidade é o que vai dentro de mim. Jesus me ensina você também a ser limpo e a ser santo, como ele é. Basta você olhar para Jesus. Para de olhar para a sua direita, para de olhar para a sua esquerda, porque somos imperfeitos, somos pessoas imperfeitas nas mãos de um Deus perfeito, porque só ele é perfeito. Igreja evangélica, meu querido, é lugar de gente que está procurando ser limpo, constantemente ser livre de todo mal, a quem é de verdade, né? Tem muita gente que diz que é cristão, tanto faz igreja evangélica, igreja católica, se diz que é cristão e não deixa o Espírito Santo trabalhar e limpar, não vai adiantar de nada. E você que nem é uma coisa e nem outra, e vive pelas esquinas metendo pau na gente, Jesus te ama e ele tem um propósito para a sua vida: te salvar, te curar, te limpar e te fazer uma nova pessoa, tá certo? Então, daqui a pouquinho eu volto com Você Viu? Até já! Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Construindo ou reformando, no depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506
e 998385205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Gente, você viu? Se não viu, eu vou te contar. Olha, não, realmente acontece cada uma, né? Então, vamos lá. Misoginia passa a ser crime. A senadora Ana Paula Lobato, tá, lá do PSB do Maranhão, procurou, e aí ela foi a pessoa responsável, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que essa senadora, ela procurou os policiais federais e do Senado no último sábado, dia 25, sabe por quê? Para denunciar ameaças de morte que sofreu de um perfil aberto na rede social. A parlamentar é a terceira secretária da mesa do Senado. Os ataques foram uma resposta ao projeto de lei apresentado por ela, que criminaliza a misoginia, ódio contra as mulheres, tá? Aversão às mulheres, e a inclui na lei do racismo. Pois é. Agora, queridos que gostam de estar atacando aí a mulherada, o crime é igual de racismo, tá? Então, a proposta foi aprovada, tá, pela Comissão da Constituição e Justiça do Senado, na última quarta-feira, dia 22, e agora deve ser votada em plenário. As ameaças e as ofensas foram feitas por um perfil de uma pessoa que se intitula como Vitor, né? Ele fez uma sequência de 4 comentários em postagem da senadora sobre o projeto de lei. Quero ver mandar prender os que te querem morta depois deles terem te matado. Você vai morrer. Escapa dessa não. Pois é. Os ataques foram feitos na sexta-feira passada e no dia seguinte ela fez o boletim de ocorrência na polícia.
Gente, vocês pensam que é brincadeira, é? Essa coisa da misoginia? Não, meu bem. Tem muitos homens, ou que se dizem homens, não sei, que estão aí em redes sociais, no dia a dia, em todos os lugares, atacando, tem aversão a nós, mulheres. Pois é, agora vai dar seguimento, vai ser lei e o negócio vai ficar o quê? Vai ficar muito estreito. Então, se você não viu, fica de olho, tá? Porque vai ser lei e o negócio vai pegar. Vamos lá para Marta Renata. Oh, que coisa linda, maravilhosa. Pela primeira vez, desde que foi fundada a Polícia Militar, em 25 de maio de 1916. Então, desde a primeira vez, né? Então, Marta Renata Freitas é a primeira mulher a assumir o comando geral da Polícia Militar do Acre. Olha que maravilha! A primeira mulher comandante da Polícia Militar do Acre, né? A coronel Marta Renata Freitas, que já havia sido a primeira mulher subcomandante e que agora recebeu a espada, que simbolicamente representa a confiança do governo. Um marco de representatividade e inspiração para nós, mulheres. Porque lugar de mulher é onde ela quiser, meus amores. Tem esse negócio que lugar de mulher é na cozinha, não. Pode ser na cozinha, pode ser no avião, pode ser em qualquer lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser. E eu acho maravilhoso as coisas que eu vou vendo acontecer aí no nosso Brasil afora. E hoje eu quero parabenizar. Ai, eu fiquei tão feliz de ver a lei que foi instituída ali em João Pessoa, sabe? A lei nas escolas. Então, deixa eu te contar, porque se você não viu, eu espero que essa lei chegue aqui, em Lucena, chegue em todos os lugares. A lei uma lei que proíbe a exposição de crianças e adolescentes a músicas e danças que façam alusão à sexualidade precoce, ao crime organizado e apologia ao uso de drogas nas escolas municipais de João Pessoa, foi sancionada na última sexta-feira, lá, dia 17, pelo prefeito Cícero Lucena. Parabéns! Mas parabéns, graças a Deus, gente, porque eu já falei tanto disso que, olha, sinceramente, eu já estava até desiludida. Mas se um prefeito começou a se posicionar, então o negócio está melhorando. A matéria define como criança toda pessoa com até 12 anos incompletos e estabelece restrições claras para eventos escolares. De acordo com o texto, ficam proibidas apresentações ou coreografias que sejam obscenas, pornográficas ou que promovam a erotização precoce. A norma abrange todas as modalidades de dança ou música, incluindo manifestações culturais com o objetivo de proteger os estudantes de conteúdos e comportamentos inadequados para a faixa etária, para a sua faixa etária. Gente, graças a Deus, é uma porta que se abre. Sabe por quê? Eu ficava e fico. E quem me acompanha nos meus programas sabe, porque eu já falei muito isso. Gente, no 7 de setembro, ver aquelas crianças dançando aquelas coisas que dizem que música, para mim, não é música. Não é música, sabe? Então, esta lei, para mim, é maravilhosa, né? Então, está no âmbito escolar e eu espero que chegue também aos shows, sabe? Dinheiro público. Como é que um camarada vai cantar umas porcaria que faz apologia ao estupro, que desrespeita a mulher, que incentiva a violência contra a mulher, que incentiva o uso de drogas? E o que me deixa ainda assim é ver, sabe? Você, meninada, você, mulherada, aí vai dançar.
Vai lá tietar. Oh, por favor, vamos melhorar, gente. Direitos iguais. Sabe, tem muita mulher. Ah, mas é porque a senhora é velha. Então é porque a senhora não entende. Entendo sim. Entendo que vocês querem desfrutar daquilo que várias gerações vêm lutando para que vocês tenham. É o direito de ir, vir, de usar a roupa que querem usar, poder estar onde vocês quiserem estar, e vocês jogam no lixo. Por quê? Porque vocês não se valorizam, porque vocês fazem, sabe, acham que estão abafando, fazer essas danças eróticas e não sei o quê, e está aí tantas e quantas mulheres sendo estupradas constantemente. Ah, mas não é culpa da gente, não. Verdade. Quem tem que se controlar é os camaradas. Mas se você... Olha o que você está escutando, olha o que você está cantando, tá? Porque tem música aí que fala da mulher apanhar na cara, você pega a força. Vocês acham que isso é o quê? Incentivando a usar drogas. Pois é, então, vamos melhorar, né? Parabéns, prefeito. Eu espero que você vá para o lado das festas também, para que esses camaradas que cantam essas podruras parem, porque aí os cabas não tem que vender, né? Porque, meu Deus, música deixou de ser música, ó. Faz muito tempo. Faz muito, porque música boa sempre foi, sempre será música boa. Agora, essas porcaria que pega aí, faz sucesso e depois desaparece, pelo amor de Deus, isso é falta de cultura, é falta de inteligência. Bora melhorar, gente, bora melhorar, mulherada. Vamos melhorar. E por falar em melhorar, também fiquei muito contente, tá? Com uma entrevista, deixa eu pegar aqui, uma entrevista que teve, né? Assim, teve um debate na Globo News, tá? Aonde a Cíntia Chagas e a Manuela Dávila participaram, tá bom? E aí a Cíntia Chagas, uma mulher conservadora, uma mulher assim, top, é uma mulher que é influenciadora, ela é muito conhecida, e ela sofreu violência doméstica. Ela foi casada com um deputado, então ela sofreu violência doméstica, uma mulher que, de repente, teve uma vida virada ao avesso e começou a entender as bandeiras defendidas, né? E ela, na entrevista, ela fala algumas coisas muito importantes. E ela diz que as feministas estão mais preparadas para lidar com o agressor. Gente, deixa eu dizer uma coisa. O termo feminista foi mal usado, mal empregado nos últimos anos, tá? E feminista é a mulher que defende os direitos sociais das mulheres, sabe? São mulheres que se posicionaram a vida toda pela igualdade, igualdade de direitos, igualdade de salários, igualdade de oportunidades, igualdade, direito, né? Então, mas aí vem os rótulos, vem as distorções, aí vem também grupos radicais, sabe? Em tudo. Se entrou radicalismo, entrou extremismo, não dá certo. Não dá certo, a gente tem que ter equilíbrio. E nessa conversa com a Manuela Dávila, então ela defende mais generosidade pedagógica com as mulheres conservadoras. Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo uma porta se abrindo, tá? Hoje, um dia desse aí eu vi uma pastora pregando sobre violência de púlpito. Foi a maior sensação na internet. Oi, meus amores. O tempo que essa mulherzinha aqui, bate nisso faz tempo. Glória a Deus, graças a Deus que tem muita mulher falando, porque não é mulher nem nós precisamos entender que nossos direitos não tem nada a ver com mulher nem de direita, nem de esquerda, tem a ver com o que é nosso direito. Então, nós estamos acima destas questões, nós precisamos olhar
O que é que estamos defendendo? O que estamos apoiando? Por quê? Porque a Cíntia precisou passar uma mulher com ela, uma mulher de classe alta, uma mulher conhecida, uma mulher elegante, uma mulher fina, uma mulher culta, uma mulher educada, passou por violência doméstica. E tem quantas e quantas, mas existem ciclos que as mulheres ainda não são conscientes, existem situações, o agir, sabe, todo o ciclo que a violência envolve e que nós precisamos falar mais, cada vez mais e mais, para que chegue em todas as mulheres. E mulher defende mulher, mulher ajuda mulher, mulher fortalece mulher, mulher levanta mulher, mulher dá ombro para mulher. Tem esse negócio, não pode ser o que for. Não tem, mas apanha porque quer, nenhuma mulher apanha porque quer. Eu vi essa semana também uma matéria de um fato lá em Sapé que me deixou assim horrorizada. Você for lá na matéria lá do menino lá de Itabaiana, você vai ver meu comentário. Gente, tem esse negócio. Sabe o que me choca? É ver mulheres, porque aí critica a mulher, porque a mulher fez um vídeo, como foi o caso de Dado Dolabella e a namorada, que aí ela aparece dizendo, gente, mas tá tudo bem, tá. Por quê? Porque tem ciclos e nós precisamos aprender a nos solidarizar, a ter compaixão, a ter misericórdia, a ter empatia para ajudar estas mulheres a saírem do ciclo de violência, a mudarem a sua história de vida. Então, vamos julgar menos e vamos ajudar mais e vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar. Tem história de mulher de direita nem mulher de esquerda, não. Tem mulher que tem que defender os seus direitos, porque, mulher não apanha porque quer, não. Mulher não fica com agressor de livre, espontânea vontade, não. Existem vários fatores. E o mês de novembro nós vamos estar tratando sobre isso, porque é muito, muito importante. Tá bom, meus amores? Então, daqui a pouquinho eu vou receber uma convidada, tá bom? Que é, assim, uma mulher também forte, uma mulher determinada, uma mulher que representa uma categoria, uma mulher que nos representa. Mulher precisa representar outras mulheres também. Seja voz, seja aquela que faz a diferença. E eu volto já já. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Empresarial MZ Benício. Você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade,
vem para o empresarial MZ Benício, sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o empresarial MZ Benício. Está construindo ou reformando? No depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar. Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Gente, ó, sabe, né? Eu e esta convidada, a gente nem gosta de conversar, né? Pois é. Mas nós temos motivo, né, Dilma? Dilma Inácio, como você conhece, presidente do sindicato, tá? Dos servidores públicos, e estamos hoje aqui para conversar um pouquinho. Que bom ter você aqui comigo, Dilma. Boa noite. Boa noite, pastora. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar aqui nessa semana que comemoramos o Dia do Servidor Público. Verdade. Dilma, e a festa do servidor foi boa, pelo jeito, hein? Passei, vi de longe assim,
vi que a festa estava bombando, não foi? Então, todo ano nós comemoramos, né, o dia do servidor público filiado ao sindicato. Sim. Esse ano abrimos uma exceção para aquele que for servidor e quisesse pagar uma pequena taxa. Ele iria participar com direito a tudo que os servidores tivessem. Aí cobramos uma taxa de R$ 50, mas a gente teve uma Kombi com 4 barris de chopp, teve 50 quilos de carne para churrasco, tivemos um almoço com feijoada, fava, bobó de camarão, marisco, arroz, farofa. Foi bom! Frutas, um bolo de 10 quilos. Foi a banda que o povo, eles gostam, que é da época, a banda Scorpions. Então, Sim. assim, foi muito bom, muito bacana. E os drinks, né? Teve uns drinks maravilhosos de Adriana também. Então, foi a festa, todo mundo saiu muito feliz. E tiveram uma média de 80 brindes. Praticamente todo mundo recebeu brinde. Que maravilha! Então, parabéns aos servidores públicos, né? Nosso povo, aí, nossos servidores estão muito de parabéns mesmo, porque são guerreiros, são esforçados e merecem festa, sim, e merecem comemorar, merecem se alegrar, porque, gente, como não está fácil ser servidor público, não, né? Está fácil ser servidor público? Não. Eu quero aqui agradecer o apoio da Câmara de Vereadores. Estive sexta-feira lá, onde lutamos, né, para que o feriado acontecesse. Sim. Porque estava ainda indeciso, né, para a gente organizar o dia da festa. Foi antecipado, Foi né? antecipado. Quero agradecer as doações. Escritório Monteiro, eu acho que é isso, Monteiro, Advocacia Monteiro, que é o escritório de Bolão, fez uma doação em Pix. Marcelo Monteiro fez doação em Pix. Fabiana, vereadora Fabiana, fez doação em Pix. Messinho da UP fez doação em Pix. Lica da Saúde fez doação em Pix. Os amigos de Camaçari fizeram uma cota e fizeram vários Pix também. Que maravilha! Fabiana do Depósito fez uma doação em Vale Compra. Quem mais, meu Deus? Eu não posso esquecer de ninguém. Verdade. Então, o vereador Elton Gomes fez uma doação de um ventilador. Kátia, que é professora de Fagundes, a filha dela faz doce, tem uma fábrica de doce, doou uma caixa de doces belíssimo, de mousse, de pudim de café, pudim normal, um bolo confeitado, uma torta salgada numa caixa. Fez também essa doação. E eu acho que eu não esqueci de mais ninguém que fez Pix, não. Acho que todo mundo que eu estou lembrando foram as pessoas que fizeram. Então, foram muitos Pix, né? Foi assim, todo mundo saiu de lá com dinheiro no bolso. Além da festa, dinheiro no bolso. Ai, que bom, que bom. É prova de reconhecimento, de valorização, respeito, né? Porque uma festa voltada para eles não seria digno se fosse uma coisa mirrada, uma coisa sem graça, né? Principalmente porque trabalham tanto, os que trabalham, né? Porque a gente sabe que tem alguns que não são realmente e também, mas deixa para lá, isso é outra conversa. É verdade. Deixa para lá. Mas o importante é que nós sabemos que o servidor ele precisa ser valorizado, sim. Então, parabéns para o servidor público. E já pegando, porque nem tudo é festa, né? Nem tudo é maravilhoso. E ser servidor público também não é nada fácil. Como estão as condições de trabalho dos nossos servidores públicos? E eu quero saber de você, começando pelos garis, né? Começando pelos garis, depois quero falar um pouco dos professores, tá? Das condições que os nossos garis estão vivenciando, se melhorou da nossa
última conversa para cá, né? E também da sua ida a Brasília, ó, tem um bocado de coisa para perguntar para ela hoje. Então vamos lá. Então, com relação às condições de trabalho, né, hoje do servidor público em Lucena, parece que a gestão de Lucena, eles não gostam do servidor público efetivo. Eu estou falando enquanto servidor efetivo, enquanto sindicato. O diálogo do sindicato com o gestor, ele até voltou a melhorar um pouco, porque, segundo o prefeito, ele tinha deixado de receber o sindicato por algum motivo, que eu não vou citar aqui, mas foi coisa, assim, coisa besta para mim. Mas aí a gente teve uma conversa recentemente com o prefeito e a CUT, ele atendeu, né, através da CUT Paraíba, e fizemos umas negociações com relação às agentes de limpeza. Aí depois a gente teve uma conversa com o secretário de infraestrutura, mas, na verdade, quando eu digo que aqui em Lucena o servidor público ele não é muito valorizado, porque dia do professor foi um horror. O professor trabalhou no dia do professor, numa quarta-feira, porque a gestão resolveu, no domingo à tarde, dar o feriado para segunda-feira, para comemorar o dia do professor na segunda-feira, que antecipou 2 dias, né? No caso, seria quarta, e aí o professor teve a folga na segunda e trabalhou na quarta, só que não foi uma coisa organizada. Sim, não Ninguém se organizou para comemorar, então ninguém comemorou. Entendi. Né? A gente chega no professor. Deixa eu perguntar uma coisa. Agora, sim, que, em relação aos garis, uma coisa. Acabou a história do feitor. Eu fiquei tão indignada com isso, que até hoje eu penso nisso, você acredita? Eu levei essa fala para a mesa do prefeito, estava a CUT, sindicato, 5 garis, o procurador da prefeitura e o prefeito. E o procurador, doutor Rogério, ele ficou horrorizado. Com certeza. Com uma pessoa trabalhando, cuidando dos garis com uma faca na cintura, né? E ainda falando coisas ameaçadoras. O prefeito disse que ele achou estranho, mas disse que aqui em Lucena é normal o povo andar com uma faca, né? É normal porque é praia. Ai, meu Deus. Mas nada disso justifica. Mas faca é arma branca, gente. É uma arma, pelo amor de Deus. As pessoas têm o hábito, que a gente sabe que existe muita gente que tem o hábito de andar com a faca na cintura, isso não pode no local de trabalho. Então, ficaram de tomar as providências, mas com certeza melhorou. Os meninos hoje exigiram que mudassem algumas pessoas, e aí essas pessoas foram trocadas, mas hoje já está até voltando, mas voltando com outra mentalidade. Então, valeu muito a pena a reivindicação. Porque é importante falar, e eu quero fazer uma observação nessa fala da questão da faca. Olha, se o pescador ele usa a faca para trabalhar, mas ele tem um local de trabalho, ele usa ela, não tem que andar com ela na cintura, não. É arma branca, sim, mata, fere, e se tudo a gente banaliza e acha normal, a gente não consegue resolver nunca nada, porque, enfim, é normal. E não é normal. Não é normal. Então, fica aí essa minha observação, que eu realmente não concordo com a banalização de algumas coisas, né? E mesmo porque, pronto, eu tenho um irmão que ele é marchante, ele trabalha com cada faca deste tamanho, né? Aí ele vai para o local de trabalho, ele vai levar a faca. Não, ele tem que deixar no lugar onde ele trabalha. É um artigo usado para um fim. Para um fim. E o fim é uma ferramenta. Exatamente. Agora, na cintura não é uma ferramenta. Não, é uma arma. É uma arma. E é uma ameaça dentro de qualquer situação, porque qualquer situação, o cara botou a mão aqui, você já se sentiu ameaçado.
E não é mata, verdade? né? Nossa, é terrível, pelo E amor de aí, Deus. com relação aos garis, né, os agentes de limpeza, a situação continua a mesma na questão da falta de EPIs. Inclusive, nós tomamos agora uma medida, o sindicato tomou uma medida junto à Secretaria da Infraestrutura, onde os garis tiveram uma reunião na terça-feira passada, que hoje está fazendo 8 dias, Sim. e eles queriam paralisar as atividades porque realmente, de acordo com o Ministério do Trabalho, de acordo com a Central Única dos Trabalhadores e de acordo com o sindicato, nenhum servidor, nenhum trabalhador pode arriscar a vida dele. Pode Sim. pôr em risco sua vida. E os agentes de limpeza, quando eles vão coletar lixo sem luva adequada, mesmo estando com qualquer tipo de luva, mas se não for adequada, Sim. sem a bota adequada e sem a vestimenta adequada, eles estão cobrindo a cabeça, né, a proteção solar, eles estão pondo em risco a vida deles. Inclusive, eles podem pegar um câncer de pele, Sim. né? Eles estão usando camisa doada, que foi comprada na Shopee, que não sabe nem se tem a proteção ultravioleta. Eles estão agora usando chapéu com aba, porque foi doado, também comprado na Shopee. Quer dizer, não é oficial, não foi dada. Não é realmente uma material, farda. equipamento de trabalho, A nem roupa deles pode. tem que ser impermeável, tem que ser lona, uma roupa grossa. E assim, a gente sabe, não adianta vir com desculpa e dizer que não tem condições, porque foi dado vários pares de roupa aos agentes de trânsito, foi dado pares de roupas aos taxistas, aos mototaxistas e até a times de futebol. E nós não somos contra esse tipo de doação. Tem que ser igual para todos. Agora, os garis não podem pagar o preço por isso, né? Não, e tem Eles uma têm coisa, direito. é direito. Então, foi É paralisado. direito. Então, ficou acordado em ata que a partir de terça-feira que passou, que eu não Sim. lembro a data, mas está na ata, os agentes de limpeza só irão trabalhar para não paralisar totalmente. O sindicato deu a proposta e eles acataram de começar às 6 da manhã e ir até às 10, que é o horário que o sol está mais tranquilo. Após isso, eles vão aguardar chegar os EPIs para eles trabalharem o horário normal. Mesmo porque e ainda tem o problema do próprio carro que coleta o lixo. Porque quando é naquela, Na caçamba do PAC. O coletor. o coletor, né, quando é no coletor, que eles vão recolhendo, vão jogando ali e tal, mas quando Tranquilo. é aqueles caminhões abertos, que é um absurdo, aqueles caminhões abertos e que eles têm que pegar muitas vezes o tambor pesado, com a mão, sem uma luva, sem nada, jogar para cima, o outro lá virar, que eu observo, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, que coisa terrível. E aí a gente também sabe que a população ainda, ela não tem a cultura, ela não tem a educação de, pelo menos vidro, seringa, coisas que são prejudiciais, que De pode cortar, que selecionar. pode de colocar, pelo menos protegido. Porque eu, por exemplo, o vidro, eu coloco dentro de uma garrafa PET, passo uma fita, corto no meio, passo a fita depois. Para quê? Para que quando pega, saiba, ali tem vidro, tá vendo? Tem vidro. Mas muitas vezes bota em sacola de Nossa. plástico, joga ali. Quer dizer, quando ele vai pegar, muitas vezes se corta, se machuca. Então, a gente não tem uma coleta seletiva, não tem, mesmo porque não teria, seria até, gente, vamos combinar. Se tem uma coleta seletiva e não tem aonde colocar esse lixo, é perda de tempo. É desperdício. Vai só transferir, né? É desperdício. Então, tem coisas que precisa ser pontuada, ser fiscalizada, ser melhorada. Por quê? Porque verba tem. Não tem como. E eu não estou aqui, gente, por questões políticas, partidárias, não. É questão de direito mesmo, é questão do trabalhador, é questão de saúde, é questão da população, né? Questão da população. Então, muitas vezes,
a gente está fazendo, às vezes a gente ainda está engolindo os camelos e engasgando com os mosquitos, né? Tem muita coisa que precisa melhorar, ser Porque na feita. Isso aí é uma verdade, coisa séria. pastora, o servidor público, ele é a alma do município, ele é a alma da cidade. Sim. Se nós não valorizarmos o servidor público, que ele está lá recebendo o paciente na unidade de saúde, que ele está na escola recebendo e trabalhando com as crianças, recebendo os pais, os diretores estão em trabalho muito árduo, eles estão nas UBSs, eles estão na prefeitura mesmo, estão transportando crianças no ônibus, estão, bom, enfim, em todos os locais, né? Na ação social. Isso, e valorizando esse servidor, ele vai trabalhar e vai dar o seu melhor, né? E o que eu percebo é que o servidor público efetivo, ele é um empecilho na vida da gestão. Hoje, eu observo isso. Não é de hoje, mas hoje, eu estou no sindicato, eu não vou falar do passado. Mas se precisar... Mesmo porque eu costumo dizer, as pessoas têm uma mania de justificar os erros de hoje com os erros passados. Erro é erro, um erro não justifica outro erro. Quem me conhece sabe que eu nem era presidente do sindicato, mas eu brigava. Sim. Como sindicato, eu era da diretoria. A gente brigava, assim, com outros prefeitos. A gente brigou de fechar a Câmara de Vereadores pelo PCCR dos professores, na época, bem antes da época de Marcelo, foi numa época de outra gestão, que também não adianta que a gente está citando, não justifica. Exatamente. A luta sindical, ela vai sempre existir, e no dia que o sindicato ele tiver do lado da gestão, eu não sou sindicato. Porque aí não há necessidade de existir. É preciso dialogar, né? É preciso ter uma conversa de gente grande, mas está ao lado, está balançando a cabeça, eu não sou sindicato quando isso acontecer. Compactuando com os erros, né? Então vai ter sempre esse embate, né? Essas discussões. Necessário. E isso é produtivo, porque quando nós temos divergências, pontos diferentes para debater, para conciliar, é crescimento. Como muitas vezes, eu sempre falei do que eu vejo de errado, ou que eu acredito que está errado, sempre procurei saber, procurei as respostas antes de qualquer coisa, antes mesmo até da cidade de Lucena me conhecer, porque hoje, com o passar do tempo, a gente acaba sendo conhecida, né? Antes do M de mulher, gente, antes de ser coordenadora, lá atrás eu já tinha um programa de rádio onde eu ficava porque a gente precisa de respostas, não é verdade? E as respostas, e é assim, não é porque a gente está atrás das respostas que a gente está contra qualquer pessoa, não. E falando em respostas, é algo que tem, assim, cansado, adoecido. Todos nós, servidores públicos, é a falta de transparência hoje na cidade de Lucena. Eu até dizia na Câmara, se Cruz do Espírito Santo diz que ainda tem a pior transparência do que Lucena, eu sinto muita pena do povo de Cruz do Espírito Santo, porque aqui, se é segundo lugar... Aqui foi ruim, lá foi péssimo. Maria, gente, você não saber nada a respeito, por exemplo, o 13º. O 13º foi pago esse ano, no mês de setembro, se não me falha a memória, foi em setembro, porque tivemos essa reunião, depois da reunião, que falou que todo mundo ficou endividado no banco, no Bradesco. Porque normalmente, normalmente se recebe no meio do ano. Sabemos que a prefeitura tem até 20 de dezembro para pagar o 10º todo, mas sempre em todos os municípios, inclusive o INSS, os aposentados, todo mundo recebe. Até a empresa privada faz isso, né? Recebe a metade no meio do ano e o restante em dezembro. Mas aqui não houve isso esse ano. Depois o prefeito pagou, depois das nossas conversas,
Pagou, mas ainda não pagou os aposentados. A gente vai receber tudo, esperamos, né? Ele tem novembro e dezembro para pagar as parcelas, né? Assim, Até o dia 20. assim também aquece um pouquinho o comércio da cidade, porque a cidade tá meio ruim, viu, o negócio? Tá bem complicado, mas é isso. Hoje, como servidora pública, eu falo, não no nome de Dilma, servidora, sindicato, supervisora, mas eu falo em nome de todos os servidores públicos. Não é fácil. Não é fácil nem para aqueles que têm cargo de confiança. E aí, gente, nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, porque aí nós vamos falar dos professores, né? Dos professores, vamos falar de Brasília também, o que foi que você foi buscar lá, o que foi que acordou por lá, não é? E porque a gente também está vendo aí que para o professor não está nada fácil, né? Não. Então, gente, a gente volta já já. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Empresarial MZ Benício. Ai, você não sabe que tem aqui em Lucena? Pois tem. Lá tem um lugar muito aconchegante para você se hospedar. Lá tem também lojas, tem lojas de roupas, tem pizzaria, tem sorveteria. Gente, é ali na esquina da Davi Falcão com Américo Falcão. O seu lugar é ali. Olha, vem conhecer nossa cidade, vem para o Empresarial MZ Benício. Sem contar que você vai ser recebido, acolhido por uma pessoa maravilhosa, que é a nossa querida Mazé. Então, venha conhecer o Empresarial MZ Benício. Construindo ou reformando, no depósito de material de construção da Irmã Terezinha, você encontra tudo o que precisa. Blocos econômicos para a fundação da sua obra, blocos sextavados ideais para calçadas, garagens e estradas, além das elegantes pedras Copacabana para pisos e calçadas. E para completar, cobogós de vários modelos, deixando sua casa ainda mais bonita e ventilada. Venha nos visitar na Avenida Davi Falcão, no centro de Lucena, ou ligue para os números 99648-5506 e 99838-5205. Depósito da Irmã Terezinha, qualidade que constrói confiança. Imagine sua empresa parada por 24 horas. Os prejuízos seriam apenas financeiros? Assim como cuidamos da nossa saúde para prevenir doenças, a subestação elétrica, o coração do seu sistema elétrico, necessita de atenção especial. Sem ela, toda a sua produção pode parar.
Com a manutenção preventiva, é possível detectar e solucionar problemas antes que eles causem danos maiores. Utilizamos tecnologia de ponta para diagnósticos precisos, garantindo a segurança e a eficiência de sua operação. Não espere o inesperado acontecer. Se já passou mais de um ano desde a última manutenção da sua subestação, é hora de agir para evitar um prejuízo maior. World Elétrica Soluções, onde cuidar da sua energia é a nossa prioridade. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$ 1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Gente, voltamos, né? Voltamos e agora nós vamos falar de outra categoria de servidor público sofrido e muito, que é o professor, né? Nossos professores, como as coisas estão andando? Diga aí a mim. Então, eu faço toda a reverência, né? Todo o meu respeito a essa categoria, que é uma categoria que eu já fui, estou aposentada como professora, mas a gente não consegue, depois de 50 anos de idade, a gente não consegue mais produzir, suportar uma sala de aula hoje com o nível assim, como é que hoje estão nossos alunos, né? Hoje a gente vê no Brasil todo e aqui perto de nós, Paraíba, em Lucena, pais e alunos agredindo professores, né? Tivemos o caso de professor agredido com martelo, tivemos o caso de professor agredido com espancamento, e aqui em Lucena não é diferente. Nossos professores, eles passam por muitas humilhações, né? Sabemos que tem professores e professores, lógico, mas aqui a gente está falando do profissional, do professor, que se ele entrou na educação, se ele está, e a gente sabe que hoje é previsto um apagão para daqui a 10 anos, não é nem muito, Não é muito longe, não. Muito longe, não, porque ninguém mais quer ir para uma sala de aula, ter 30 alunos, 40 alunos, que é o que reza a lei municipal de um professor de anos finais, onde ele vai dar aula a 40 alunos e ele vai ter que ensinar alunos que não querem muita coisa, não querem aprender. Nada. E muitas vezes eles não querem, não é culpa deles, é porque a educação que eles estão recebendo em casa, através muitas vezes das mídias, né, do celular, é uma educação que os pais não estão mais educando, eles estão criando. E quem tem que educar é a escola, e a escola não é para educar. Não A escola é para escolarizar. Exatamente. E aí sobra, né, para nós professores, principalmente para os professores
dos anos iniciais e educação infantil. Aí o que acontece? Daqui a pouco vai ter que ter um policial dentro de cada sala de aula, né? Porque o professor não pode nada. Porque o professor não pode. Antigamente, não muito antigamente, se um filho recebesse uma reclamação, se um pai recebesse uma reclamação do filho, o pai, a mãe ia dizer, quando você chegar em casa, a gente conversa. Agora não. Os pais vão para frente da escola fazer barraco, fazer baixaria. Aí estão criando aí um bocado de jovem que estão... Sem limites, né? Sabe? Sem qualquer tipo de controle. Aí tem pai e mãe apanhando na cara, passando vergonha em todos os lugares, sendo mortos. Aí faz, não sabe, perderam a capacidade de educar os filhos. Né? Isso mesmo. Tem aí uma geração que, infelizmente, perdeu totalmente o domínio, o controle. Aí a gente vai procurar as justificativas, na verdade não tem. E tem, porque quando se fala em valores familiares, a educação começa em casa, toda a vida foi. Toda a vida foi. Um filho, gente, pelo amor de Deus, aí fala, mas era porque os pais eram grossos, ignorantes e tudo. Mas os filhos não viviam fazendo vergonha, né? A gente não vivia com medo. A gente vê pai e mãe com medo de filho. A gente encontra, pastora. Pelo amor de Deus. Hoje, eu sou coordenadora de uma modalidade de ensino, né, na escola. Eu sou supervisora, que chama também de suporte pedagógico, numa escola da zona rural. Que eu sempre digo, né, é aquela que todo mundo acha que tudo está maravilhoso. E a gente tem drogas na zona rural, a gente tem todo tipo de droga na zona rural, a gente tem alunos rebeldes na zona rural, claro que é bem menor do que na zona urbana. Mas os pais, quando são chamados, é bem mais pior, porque eles chegam dizendo que não sabem mais o que fazer. E são crianças. Eu não tenho mais o que fazer. Muitas vezes a gente tem muitas mães solo lá, muitas. E muito também mães que não vivem com o marido, pai do jovem, né? Ou da criança. Já tem um segundo casamento, um terceiro casamento. Então é muito vulnerável. Muitos retalhos, né? E aí essa criança ela vai cair aonde? No colo da escola. E a escola tem que saber trabalhar, o professor vai ter que saber trabalhar com essas diferenças, com essa problemática, né? Com esses pontos, né? Que a gente diz. São nossos alunos. E eu, além de eu ser supervisora, eu sou psicóloga. Nós, diretores, somos psicólogos. Nós somos tudo porque o município de Lucena, hoje, ele teria que valorizar, ao menos, a escola, colocando uma equipe multidisciplinar. Uma escola onde tivesse o supervisor, o psicólogo, o assistente social e os diretores, ao menos isso. Porque eu iria trabalhar a parte pedagógica, o que é que a gente precisa melhorar, qual aluno tem dificuldade, e o psicólogo ia trabalhar a questão por que o aluno não aprendeu isso, o que é que ele está passando. E o assistente social acompanha as famílias para ver o que é que está acontecendo. Mas isso é lei, é para ter. Porém, não se cumpre a lei. Aí tudo sobra para quem? Para a escola, para o diretor, para o supervisor. Afinal, vocês não fazem nada. Aí a gente não faz nada. O professor não faz nada, né? Não faz nada. Pois é. E a gente E ainda ganha muito, né? Para a visão de muitos. E é aí onde, às vezes, eu me pergunto, sabe? Existem tantas leis, mas do que elas adiantam? Né? Se não há uma mudança de consciência, se não há uma mudança de cultura, se não há uma mudança real nas pessoas. Você pode ter lei de morrer. Se não houver uma mudança nas pessoas, não adianta. A gente sabe que os pais de hoje não são os pais como antigamente, porque, na verdade, muitas coisas mudaram. Eu acredito que hoje precisa até ensinar
o pai e a mãe a exercer este papel. Antigamente, ou até algum tempo, e ainda hoje, as igrejas, quando as pessoas vão se casar, faz cursinho para casamento, Para para padrinhos. padrinhos, tudo. Mas isso vai se perdendo meio no caminho, e também essa coisa de ensinar o que é ser uma mãe, o que é ser um pai. E nós sabemos que existem cursos preparatórios para isso, não é Então, verdade? eu trabalhei na Aldeias Infantis SOS, eu sempre digo isso na reunião de rede, e hoje eu percebo que muitas jovens, as meninas são mães lá na Estiva, nós temos 2 alunas com 14 anos Meu grávidas. Deus do céu. Então, essas meninas vão ser mães. Como elas vão ser mães se elas estão na idade de criança ainda, de adolescente? E é uma coisa que nós precisamos também trabalhar, é a questão da gravidez na adolescência, para ver se elas se conscientizam que não. Porque assim, parece que para muitos, e lá é muita questão, não sei se religiosa, não sei se realmente de responsabilidade, mas é mais fácil ver as jovens grávidas do que falar de sexualidade. Porque na escola, quando a gente vai falar de sexualidade, a gente está falando de safadeza, de sexo. Então é bem complicado. Ai, meu, bem complicado. conscientizar. Aí não pode isso, não pode aquilo, mas pode uma jovem engravidar com 12, 13, 14 anos. E o pior é que aí entra a questão do estupro de vulnerável, entra a questão do abuso E sexual, assim, entra... pastora, o município ele precisa se responsabilizar pelo um curso de formação de mães, porque nós temos muitas mães solo, e aí elas não têm o apoio do companheiro para criar aquele filho, e elas precisam aprender a ser mãe. E eu lembro que na aldeia eram as mães, elas não tinham marido, porque era mãe social. Sim. E criavam 10, 12 meninos naquela casa lar. E por que não a gente ter, o município investir nisso, né? Então é uma ideia que a gente vem dando na reunião de rede há muito tempo, mas não foi acatada ainda. Na verdade, uma coisa acaba sendo intrínseca à outra, porque nós vemos que é necessário combater a gravidez na adolescência, é necessário o apoio às mulheres para que elas possam também, as que têm filho, já ter o apoio necessário, porque não basta dar Bolsa Família. Pois é. Não basta, sabe? Pelo contrário, às vezes eu fico assim me perguntando, porque o Bolsa, aqui uma observação, o Bolsa Família era para ser algo provisório e não para sustentar. E aí acaba que meio que as pessoas entrando num, né? E o governo usa isso, o governo de modo geral, né? Como uma moeda de troca para fins políticos. E não é questão social, é questão de crescimento, é questão de amadurecimento. Então, eu vejo que o município, quando ele trabalha com conscientização, quando deseja realmente a transformação de uma comunidade, a transformação de uma cidade... Pastora, me perdoe interromper. Hoje, nós temos uma população no município de Lucena mal educada, muito, muito, muito. Eu não estou generalizando, mas tem muita gente mal educada quando a gente vê o índice de lixo na rua. As pessoas, a prefeitura vai lá, limpa o terreno, depois as pessoas voltam a botar o lixo no mesmo lugar, na frente da casa dos outros. O lixo vai para a porta do outro. Eu tiro o lixo da minha casa e jogo na porta do meu vizinho. Gente. E aí é onde está. Se não houver uma mudança real nas pessoas, pode ter, é o que eu falei agora há pouco, pode ter lei de morrer, se não tiver. E já. A questão dos animais, né? Já era isso que eu ia falar. Porque, por exemplo, a prefeitura vai fazer o trabalho de, por exemplo, recolher os animais, né? Que também. Mas parou, porque eu me lembro que tinha uma pessoa que fazia esse trabalho, não agora, algum tempo atrás, que ele era até constantemente ameaçado de morte, né? E aí, o que é que acontece? A pessoa limpa a frente da sua casa, coloca ali o
o vizinho joga, deixa ali todo jeito. Aí daqui a pouco, gente, pelo amor de Deus, tem um bando de porco na rua, vaca, cavalo, tudo. Porque Puxa vida! é aquela moeda de troca também, né? Eu apoiei o gestor, eu posso, meus animais não são presos, porque eu apoiei, porque eu sou do grupo. É o que acontece, é muito animal solto, é muito boi solto. Além de rasgar. Hoje o lixo amanheceu todo rasgado, amanheceu lá, onde eu moro, todo rasgado. Ainda tem a questão dos acidentes de moto, batendo em animal, né? Muita gente acidentada. Então, quando eu digo, me perdoem se eu magoo alguém, mas nós, Lucena, precisamos nos educar. Eu acompanho aquelas amigas de Camaçari, que eu acompanhei numa limpeza, elas limpando a rua de Camaçari, elas limpando, e coletaram uma caminhonete de lixo só ali naquele pedaço. E mesmo porque, Dilma, justamente é proibido por lei criar animais em zona urbana. Como é que a pessoa vai criar vaca solta na rua? Solto, porco. Lá em Fagundes tem cada porco que é um absurdo. E já tem o horário de soltar, viu? No final da tarde, né? Eu sei porque antes eu sabia dessa realidade sem ver com meus olhos, digamos assim, né? Agora não, agora porque minha filha foi morar lá em Fagundes, então é assim, é um absurdo. Além das pessoas não ter o menor cuidado com o seu lixo e também jogar tudo no meio da rua, né? Porque teve um dia que eu digo, pelo amor de Deus, eu vou fazer um vídeo, porque o negócio está sério. E eu sei que isso, o pessoal da infraestrutura, os garis, eles procuram, eles se esforçam, mas se também a gente não fizer a parte da gente, não adianta de nada. E aí, quando vê, é um monte de porco. Eu digo, se abrir o portão e botar os porcos para dentro, o dono vem, não vem? Eu digo, pô, eu acho que eu vou começar a catar esses porcos da Isso é prejuízo para o município. É um horror. Quando você aciona uma ambulância, quando você aciona, né? Quando um cidadão, um pai de família, ele sofre um acidente e ele vai para o hospital, precisa se fazer, aí vem aquelas famosas vaquinhas com Pix, né? Para ajudar aquele cidadão que está sem trabalhar, tem vários. Então, assim, é uma falta de educação. Falta de respeito. Não é aquela questão de você ser mal educado, ser grosso. É a questão de você não saber que se eu não quero para mim aquele lixo, eu não vou oferecer a meu vizinho, eu vou cuidar da minha cidade, porque aquele lixo, aquela sujeira, ela é feia para a cidade. Sem contar, extremamente prejudicial, sabe? Porque, por exemplo, lá perto da casa da minha filha, o que é que acontece? Já foi colocado lá tanto lixo, e aí vem terra para cima. Gente, o lixo, ele produz gás, se torna uma coisa química. Então, quer dizer, aí quando se escava, que se puxa, que se tira, mas isso também não é uma constante, nem se pode. Às vezes a rua é desse tamanho. E tem, né, o imposto, se paga o IPTU, né? E se paga o IPTU, o índice, pastora, o índice de cobra, animal peçonhento, rato, aqueles bichos grandes que... Timbu. Misericórdia. Em Fagundes é grande. Cobra, a gente tem ali uns terrenos que não tem ninguém, a casa está sem morador, e tem muito mato. Lá perto da minha casa aparece cobra todos os dias na vizinha. Cobras todos os dias, não é brincadeira. Jacarés. Eu vi, menina, eu vi esse negócio do jacaré. Em Fagundes é normal. Choveu, poçou água, os jacarés vão para lá, para vizinho, a minha casa. Então, assim, quando eu digo, é culpa dos moradores, porque eles votam em pessoas que não têm compromisso com a cidade. Estou falando de modo geral, tanto de poder legislativo, executivo, o que for, a gente não tem, não cobra, e as pessoas têm um emprego, aí dá um empregozinho e tal, aí se calam. Mas se falar é oposição. Mas eu falo sobre... Eu digo, assim,
Essa coisa de você ter que se calar diante do que está errado, isso é censura, não pode. E é assim, sabe, tem coisas que me incomodam, já falei várias vezes, essa questão do circo e pão, É. sabe, então eu A tapio as cidade não pessoas, tem saúde, não a tem. educação é uma porcaria, os ônibus quebrados, as salas de aula pegando fogo, as escolas sem Sala de aula pegando fogo, vou falar organização, gente, mas pelo teve amor uma de Deus. festa, ganharam bicicleta, ganharam não sei E o quê, aí tudo aí pronto, ficou tudo bem. é assim, e aí se aceita, sabe. Olha gente, biblicamente falando, lá no Velho Testamento tem um texto que diz assim: "Cada povo tem O governo que o merece. governo que merece", porque as pessoas fazem escolhas. Eu não estou criticando esse ou aquele, porque podia ser quem quer que seja o prefeito, porque muita gente vai assim: "Ah, é porque hoje ela é oposição", não. Se você for lá no meu Facebook, você vai ver foto de cavalo solto, desde 1900 e cocada, né. Não é questão de ser oposição não, é questão de nortear o que é direito. Mas infelizmente, as pessoas, elas se queixam naquele momento e daqui a pouco elas esquecem, né. Daqui a pouco deixa para lá. Um exemplo, hoje, falando de escola, falando de educação de professor, nós recebemos o prêmio de excelência do ano de 2024. Sim. Recebemos agora no mês de agosto, se não me falha a memória. E alguns professores não receberam. Mas aquele que recebeu, pouco se lixa com o que não recebeu. Não tem a empatia, não se Né? coloca Então, no lugar do assim, outro. aquela professora que fez um vídeo cobrando o prêmio de Foi excelência muito dela, amiga da gente, não foi só ela que não sim. recebeu, né? Mas ela Tiveram teve outros. coragem de falar. Exatamente, mas como eu expliquei, a gente procurou, ela me procurou, a gente procurou o procurador Emanuel, o procurador Abraão, e eles falaram que elas fizeram o requerimento. Segundo a Secretaria de Educação, que é a pessoa que está responsável pelo prêmio de excelência é Vaguinho, segundo ele, já encaminhou o nome delas. Sim. E tem outras pessoas que, inclusive, entraram na justiça, já encaminhou para a prefeitura, para a Secretaria de Finanças. Sim. E as meninas foram lá e a secretária de Finanças, que é irmã do prefeito, né, que é Luana, falou para elas que está com ela, mas ela está vendo uma forma de pagar. E só tem uma forma de pagar, é por empenho, porque elas não têm mais conta na prefeitura, não tem mais vínculo, elas não têm uma portaria, né, uma portaria não, uma matrícula, para que eles paguem. Então, só paga por empenho. Mas aí é agilizar, é só agilizar. Não trabalhou? Não fez o papel? Não é um projeto que o prefeito criou, né, que foi um projeto que foi criado para premiar as pessoas, né? E aí eu queria aproveitar também para dizer que os municípios, a gente ficou postando, vendo tanta festa que os prefeitos fizeram nos municípios, na Paraíba, no Brasil todo, homenageando o Dia do Professor, dando presentes, fazendo festa de gala e dando 14º, 15º salário, abono, porque não venham me dizer que não tem sobra de dinheiro, não tem porque usam de forma exagerada, né? Não é organizada. Então, todos os prefeitos dando abono de final de ano com as sobras. Lucena não fez uma festa para o professor. A Secretaria da Educação até fez, mas foi a secretaria que fez um mimo, eu até agradeço a secretária, a coragem dela, né, de ter se esforçado para fazer uma festa sem muito apoio, porque a gente percebeu que ali não foi uma festa que o professor merecia, né? Mas ela fez dentro das condições que elas tinham. Dentro do que ela pôde fazer. E eu acredito, sim, porque, por exemplo, a gente conhece Vaguinho, sabe que ele é responsável, que ele faz as coisas também corretamente, né? Então fica aí, assim, se tem como, se é dessa forma, então vamos agilizar, vamos reconhecer, porque o professor precisa
de todo o apoio Ele precisa estar possível, bem de tudo, psicologicamente para precisa. render, Porque é professora. engraçado, né, que em algumas culturas o professor É reverenciado. é reverenciado, porque é ele quem é o pisa tapete vermelho. é ele que é o responsável de formar todos os profissionais, de encaminhar todas as pessoas na vida, né. Nossa, quem não se lembrar do seu primeiro professor, sua primeira professora, é porque realmente sabe, porque eu me lembro, né, eu me lembro. E aí a gente vai vendo, infelizmente, essa situação. E as condições de trabalho também dos professores está complicado, porque nós vimos aí nas redes sociais, nós vimos acho que era um disjuntor pegando fogo na escola. Era como é, um medidor lá. Medidor. Era um Então, quer medidor. dizer, mas foi um acidente, mas Mas foi alertado manutenção. antes que o ventilador está escorado num pedaço de pau, a professora está sem ar-condicionado, tem crianças com PCD, tem crianças PCD na sala, e a sala da professora sem ar-condicionado, ela já comunicou várias vezes na escola Elinora, e também em outras escolas. Tem muitas escolas sem a manutenção do ar, e o ar acabou, parou. E aí ficam dando um jeitinho. Então, assim, A essas são manutenção precisa, a essas manutenção são as sempre precisa. condições que são dadas a nossos professores e, consequentemente, aos alunos, né, aos estudantes. Então, se o prefeito, o município quer um IDEB bom, uma educação de qualidade, invista no professor, porque pegam tanto no pé de carga horária de professor. Gente, professor trabalha em casa, professor passa noites planejando o que ele vai dar. O professor trabalha o dia O todo. professor, ele trabalha para ir para o trabalho, para dar aula, para trabalhar, né? Então, ele trabalha em casa para se preparar para o trabalho. Ele sai do trabalho para trabalhar de Tem novo. um humorista que eu gosto muito de acompanhar ele, que ele assim, todo o material de trabalho dele é os professores, né. Ele já foi professor, foi casado com uma professora, então eu morro de rir, mas é a realidade, é a realidade, Quem é né. professor sabe. Né. De cola quente, criar tudo, tem que ter imaginação para tudo, fazer tudo, quer dizer, trabalhar antes, durante e depois, e até acho que quando está dormindo ainda até sonha Pois é, com alguma porque assim, coisa. se eu tenho um tema, a gente trabalha o ano inteiro com temas, com temáticas, né? Sim. Aí as datas comemorativas, agora mesmo a gente está se organizando para Consciência Negra, né? A afro-brasileira. E aí a gente tem que se pensar, aí já estamos lá, feira disso, feira daquilo, cada sala vai fazer uma feira a respeito da consciência negra, aí já vem a questão de fim de ano, aí já vem formatura, gente, e tudo sai do bolso, ou da escola ou dos professores, que não pode. A lei diz que não pode, mas vamos fazer o quê? Se os pais, muitas vezes não podem, a gente fica... Né, dia do servidor público municipal, o que foi que a prefeitura fez de festa para o servidor público? O sindicato até estão confundindo e dizendo que a festa do sindicato era para ir todo mundo, queria eu ter dinheiro para todos os servidores, que não são poucos, são quase 1.200 servidores, e o sindicato ele só tem 180 filiados. Então, 185, 200 filiados. Sim. Então, nós fizemos uma festa ontem para os filiados, e eles levam a esposa, o marido, né? Uma criança pequena, mas não foi festa do servidor. Hoje, esse ano, até agora, o município de Lucena não fez nada para o servidor público. Dilma, como sempre, muito bom, né? Estar aqui com você, muito bom nossa conversa, uma conversa sempre proveitosa. E eu espero que dessa vez a gente não demore mais tanto, né? Porque a gente tem tanta coisa para conversar que você deixa a gente conversar 3 dias seguidos. Eu quero desejar a cada servidor que já passou, né, o dia do servidor, mas desejar a cada servidor de Lucena, da Paraíba e do Brasil, toda a sorte do mundo,
todo o respeito que nós merecemos. Que a gente tenha sorte no futuro. Gente, foi essa nossa conversa maravilhosa. Espero que você tenha gostado. E sexta-feira que vem, se Papai do Céu permitir, eu volto. Beijo! Caminhamos pelo que vemos, meu Deus, e o que nos move.